Fala galera do YouTube, Bruno aqui na área, beleza? Nesse vídeo eu vou contar dois relatos reais de assombração. Se você não acredita, pode ser que você acabe mudando de ideia depois do que eu vou contar pra vocês, porque as duas pessoas que me contaram isso são pessoas da maior confiança e elas jamais iam inventar uma história como essa que eu vou contar. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos como esse e compartilha aí nas redes sociais. Começando pelo relato da Arlete. Arlete é amiga da minha mãe faz muitos anos, eu nem era nascido, então faz muito tempo, e é uma pessoa de extrema confiança. Ela é médica e ela não ia inventar uma história assim tão aleatória do nada. Ela conta que uma época a filha dela, a filha dela era adolescente, isso já faz muitos anos, começou a mexer com algumas coisas não muito aconselháveis. Ela começou a fazer umas brincadeiras invocando entidades paranormais. Então você sabe que fazer isso sem o devido preparo e sem o devido conhecimento pode ser muito perigoso. E foi exatamente o problema que aconteceu. Nessa época, a Arlete já tinha falado milhares de vezes para a filha dela que não era para mexer com esse tipo de coisa, porque a mãe dela já estava sabendo já do que estava acontecendo. E várias brigas já tinham acontecido na casa dela por conta disso. Galera, eu me lembro que ela morava numa rua sem saída bem próxima da minha casa. E era uma rua até que não passava muita gente, porque por ser sem saída, então era só o pessoal da rua mesmo. E tinham poucas casas. Eu lembro que na época, puxando bem da memória, tinha uma empresa que hoje em dia não existe mais. Então era basicamente a casa dela, mais umas outras duas casas e uma empresa grande que tinha. Então era uma rua meio deserta. Talvez isso tenha deixado a situação ainda mais aterrorizante. Então, o que eu vou contar agora vai dar muito medo, porque eu sei que é uma história real. Galera, o que aconteceu? Uma determinada noite, a mãe dela tinha tido uma briga feia com a filha por conta dessas coisas aí que a filha dela estava fazendo. E nessa noite ela não conseguia pegar no sono de jeito nenhum. Ela já tinha tentado diversas coisas para poder conseguir dormir e não estava conseguindo, tinha tomado até remédio. Ela saiu da cama, isso já devia ser umas 3:30 da manhã. Eu conversei esses tempos agora para tentar relembrar mais o caso e ela deu alguns detalhes que ajudam a entender melhor a situação aí, a história. Então, eis que ela resolve descer na cozinha para tomar um pouco de leite, água, alguma coisa assim, para poder ver se pegava no sono e acabava com essa insônia de uma vez. Então ela desce da cama sem fazer barulho, ela até me contou que estava usando meia, desceu da cama, saiu do quarto, passou pelo corredor, desceu as escadas, estava tudo escuro, era no meio da madrugada. Foi descendo bem devagar as escadas e chegou na sala. Gente, um detalhe que ela sempre deixava tudo muito bem fechado. As cortinas, as portas, ela fechava tudo, porque ela tinha medo de ladrão. Então ela fechava as portas, as cortinas deixava bem fechadinho, para ninguém ver o que estava acontecendo lá dentro da casa dela. E a hora que ela desce as escadas, ela chega na sala e vê uma claridade. Ela achou bem estranho, ela viu que estava tudo claro. Ela falou, caramba, mas que será que essa luz que está vindo... Por que está assim? Se eu deixar a janela fechada, a cortina... Se eu deixar a cortina fechada, por que está vindo essa claridade aqui na sala? Quando ela percebeu, a cortina estava enrolada. E ela foi chegando mais perto para ver o que tinha na cortina. E chegando mais perto, bem perto, ela viu que tinha algo parecido com uma pessoa enrolada na cortina. Mano, olha isso aqui.
E ela não gosta de lembrar disso, porque isso é uma coisa que traumatiza muito. Na hora ela deu um grito, mas aquele grito com vontade. E aí o marido dela já desceu e ela saiu correndo. Ela não aguentou ficar ali para ver se tinha alguém ou não. E ela não consegue se lembrar mais de nada. Ela se lembra assim de alguns flashes, o marido dela tentando acalmar ela com um copo d'água, e o marido dela fala que não conseguiu ver nada. Mas ela afirma que tinha uma pessoa enrolada na cortina. Olha que sinistro, que coisa, mano, soturno demais. Deu muito medo. O outro relato é da minha prima. Eu tenho uma prima, só não vou falar o nome pra não dar nenhum tipo de problema, porque eu não conversei com ela se eu podia falar isso, mas acredito que não tenha problema, mas via das dúvidas eu não vou falar o nome. A informação que eu vou falar é que ela não mora na mesma cidade que eu. Eu vou contar a história meio que de trás pra frente, eu vou contar o que aconteceu e depois eu vou voltar um pouquinho na história para vocês entenderem melhor. A minha prima estava passando uns dias em casa, e eu lembro que era finalzinho dos anos 90, 99, por aí. E tava o meu irmão e minha irmã, eu não tava nesse dia. Eles estavam assistindo filme, ela sempre gostou de assistir filme e tinha um computador cheio de jogo, um monte de joguinho, então eles estavam lá assistindo filme, jogando um joguinho e tal, se divertindo. E o quarto das minhas irmãs ficava no andar de cima. E ela falou assim, falou pra minha irmã, pera aí que eu vou subir lá no quarto e já desço. Eu não sei o que ela foi pegar lá no quarto. E aí meu irmão ficou lá embaixo com a minha irmã e ela subiu lá pra pegar alguma coisa no quarto. Galera, quando ela tá descendo as escadas, só um detalhe, que ela não acendeu nenhuma luz. Ela subiu e desceu sem acender nenhuma luz. Eu não sei porque que ela não acendeu, porque ela deveria ter medo do escuro, mas o fato que foi isso, ela não acendeu nenhuma luz. Ela sentiu alguém empurrando as costas dela, um empurrão, tum, 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 tum. Ela sentiu esse empurrão nas costas dela. De repente, ela deu um grito assim que acordou todo mundo em casa, só que nessa época eu não estava em casa. Ela desceu chorando, ninguém sabia o que tinha acontecido, e depois que ela contou que ela tinha sentido esse empurrão, um baita empurrão nas costas. Ela chegou a ir pra frente, ela chegou a quase se desequilibrar na escada, porque foi antes de descer as escadas, um pouco antes. Mano, que foi isso, mano? Que coisa, mano, que assombração. Nem eu gosto de lembrar disso, porque foi na minha casa na época. E aí ela começou a contar, depois de uns dias ela abriu o jogo. Ela falou que volta e meia ela via um semblante de uma mulher, só que ela nunca conseguia ver a mulher assim na frente dela. Ela sempre via alguns vultos dessa mulher. Então ela inclusive conta que ela estava amarrando o tênis há uns 6 meses antes desse lance aí da escada. Ela estava amarrando o tênis, e a hora que ela estava amarrando o tênis, que ela olhou para baixo, que ela olhou um pouco para o lado, ela viu os pés dessa mulher e ela sabia quem que era. Então ela estava sempre vendo alguma coisa dessa mulher, reflexo, vulto. Tanto que a mãe dela levou ela numa rezadeira, e levou umas 2 vezes ela na rezadeira. E aí desses dias em diante, depois que a mãe dela levou ela na rezadeira, inclusive depois desse dia aí da escada, ela levou mais vezes ela na rezadeira. Depois de aí umas 4 vezes depois que ela foi na rezadeira, minha prima nunca mais viu nada de assombração. Galera, minha prima não ia inventar uma história dessa, fica chorando, inventando choro. Meus irmãos estavam lá, eles viram minha prima chorando. Minha prima não é nenhuma atriz para ficar chorando sem motivo, desesperada. Então, galera, é real. Então,
tomem cuidado com as coisas que vocês mexem sem o devido conhecimento. E se virem alguma coisa de estranho, algum vulto, peçam para as entidades que vocês confiam, que vocês acreditam, para livrar vocês desse mal. Então, muito obrigado por acompanhar o canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.